Chegando a economista Cíntia Agostini, que vai ser eleita hoje, a menos que aconteça uma hecatombe, ela vai ser eleita mais uma vez como presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. Falou, a menos que aconteça uma hecatombe, por quê? Porque o Luciano Moresco, que era o presidente, está deixando o cargo porque vai concorrer a prefeito lá em Encantado. Isso a legislação eleitoral estabelece. Não podem permanecer à frente de entidades, de conselhos, pessoas que vão concorrer a esses cargos públicos. E a Cíntia, que já fazia parte da atual diretoria, era vice-presidente na primeira gestão do Moresco, foi presidente durante 7 anos, foi indicada pela Univates, que é a entidade que mais uma vez vai encabeçar aí a lista de nomes da diretoria, mas tem SIC Vale do Taquari, tem Anvat, tem Amate, tem Avat, estamos falando de prefeitos da parte alta, parte baixa, vereadores, Anturvales, turismo, enfim, tem muitas entidades envolvidas nessa diretoria. A eleição acontece hoje às 4h30. Como é que está chegando para esse desafio? Algo que já era sabido, né, Cíntia, mas agora está sendo oficializado, claro, dependendo ainda do resultado da tarde de hoje, e já fale para a gente como é que vai funcionar esse momento, essa assembleia, hoje a partir das 4h30 da tarde na Univates. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita, os nossos ouvintes da Independente. Bom, o Ricardo historicizou um pouquinho, né, da minha caminhada no Conselho, mas o Conselho é de 1991, né, então a articulação da região a partir de um Conselho de Desenvolvimento, ela vem muito antes das pessoas que estão hoje envolvidas e tem toda uma história do nosso Codevate, trabalhando as pautas que são as pautas da nossa região. E é por isso que nós sempre nos articulamos nessa perspectiva de que as entidades regionais consigam, né, estar juntas para que a gente possa ter as diferentes perspectivas das diferentes entidades, das diferentes organizações e construir pautas que são pautas homogêneas para o Vale do Taquari. Por isso, novamente, né, e aí a gente tem uma continuidade nas nossas gestões, as principais entidades regionais estão, né, numa composição que é uma composição para uma nova diretoria, conselho fiscal e a eleição que vem hoje à tarde. O grande papel do conselho, né, ele a priori é o guarda-chuva de todas as nossas entidades. E a chave disso, para mim, é esse aspecto, né? Que lá tem o olhar dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, dos nossos empresários, dos nossos agricultores, do setor de turismo, da nossa educação e assim por diante. As diferentes perspectivas das diferentes dimensões no mesmo debate. E aí, sim, construir consensos a partir dessa temática. Num momento que é um momento delicado para todos nós, né? Que as pautas nos atropelam, que tudo é prioridade e vai fazer parte dessa perspectiva do Conselho também dar conta disso. Por isso, obviamente, todos, e aí que é um agradecimento especial às entidades que aceitaram estar nessa composição, que já estavam conosco, um agradecimento especial ao Luciano, que fez, né, um mandato e meio e está saindo pelo motivo que o Ricardo fala, é um motivo de legislação eleitoral. O vice-presidente hoje, que é o Itulanes, não tem condições de assumir, por isso que a gente está indo para uma nova Assembleia. Essa é a condição que nos leva, senão esse mandato seria até 2025. E estas entidades são parceiras e estão juntas, né? E é por isso que é importante esse movimento como um movimento do Conselho de Desenvolvimento. E hoje à tarde, né, Ricardo, vai ter, sim, óbvio, uma prestação de contas deste período, que é um período menor, mas vai ter da atual diretoria, as eleições e a constituição de proposições de comissões setoriais para que a gente debata esses temas que são os temas prioritários do Vale do Taquari. A minha leitura, e essa é uma leitura de proposição para o grupo, que pelo menos a gente tenha que começar com 2 comissões que já existem ou já existiam estruturadamente, que uma é olhar para o tema da logística e da mobilidade, ou seja, como se articula por dentro do Conselho todas essas necessidades, e a outra, por óbvio, são todas as temáticas envolvidas com a questão do que nós estamos vivendo de reconstrução pós-enchente. Então, é como o Conselho consegue trabalhar junto com quem já está trabalhando, mas também liderar e encabeçar projetos que olhem para como nós vamos pensar o tema dos planos diretores que agora vão ser discutidos regionalmente. Como nós vamos olhar uma proposição que está no Ministério da Integração de Reordenamento Territorial. Como a gente olha para planos de contingência que tenham características regionais ou planos educacionais. Como nós vamos pensar nas questões ambientais. As proposições do plano de bacia, que nós vamos estar discutindo na oficina da sexta-feira. Tudo isso
né? São temas que afetos ao que a gente está vivendo. Alguns, talvez, que antes não eram tão prioritários, agora passam a ser, e o Conselho vai ter que olhar para essas temáticas de forma prioritária. Por fim, né, tem um planejamento estratégico regional que foi revisitado em 2022, com proposições até 2030, e que essas proposições precisam realmente ser levadas ao cabo, algumas, né, prioritárias nesse momento, outras a gente vai ter que rearticular, e aí são inúmeros projetos lá que a gente vai ter que levar adiante enquanto Conselho. Trabalho aqui não nos falta, né, mas esse é o papel de pensar, sim, um Conselho que pensa, que discute, que age e que trabalha pelo desenvolvimento da nossa região. Acho que é importante, Cíntia, esse momento de conversar contigo também, até para as pessoas entenderem o que as entidades fazem, né? De que forma elas agem e podem ajudar a região. Porque, se por um lado a nossa região está fragilizada, é forte, né, guerreira, mas está fragilizada, mas também tem pessoas que se colocam à disposição, como a tua pessoa, por exemplo, né, Cíntia, sempre se coloca à disposição, mesmo tendo já outras atribuições, mas se coloca à disposição para, de alguma forma, fazer com que as coisas andem, né, e realmente aconteçam. Todas essas entidades, na verdade, né, são pessoas voluntárias trabalhando por alguma causa, que seja uma causa de um setor, de um local, do nosso território, e que sim, acreditam que esse é o processo. Necessariamente as pessoas são beneficiadas, mas elas não precisam e não têm, né, obrigação nenhuma de conhecer o que acontece por trás. Mas tem sim um grupo que não é pequeno, um grupo grande de pessoas que se dedicam a essas causas coletivas. E aqui está a chave, né? É o coletivo acima do individual. É isso que nós precisamos e nesse momento talvez mais do que nunca, né? Você falou de algumas prioridades, Cíntia, mas teria uma específica, porque eu acho que nem tocamos aqui e você foi uma pessoa importante na concessão da BR-386, né, para a iniciativa privada, que hoje, depois a CCR Via Sul venceu o leilão, mas nós temos uma concessão das rodovias estaduais, que ainda está em debate, agora deu uma estagnada nesse ponto, mas também é um ponto importante. Mas a questão da bacia do Taquari, esse plano de contingência, essas ações para que nós não venhamos a sofrer, passa a ser a prioridade número 1, ou não vai ser visto assim? Vai ser de forma igualitária 3 ou 4 atividades paralelas? Essa é uma decisão do conjunto da Assembleia. Eu acho que nesse momento é difícil ter uma única prioridade pelas nossas necessidades. Mas se fosse hoje pensar, talvez nós teríamos que ter duas, assim. Uma que é essa questão da logística, que passa prioritariamente pela nossa concessão das rodovias estaduais, porque é um grande projeto nesse momento, e outros temas, né? A reconstrução das nossas pontes, das nossas estradas, etc. e tal. E o tema, ou o grande tema, né, que nos cabe nesse momento, que é a reconstrução pós-enchente, que aí são vários projetos que precisam ser vistos ali por dentro dessa proposição. Então, me parece que é difícil hoje determinar algo que seja um único projeto prioritário. Até porque nós somos muitos, né? Então, eu acho que a gente tem muito por fazer e esses muitos podem contribuir em mais de uma frente e pelo menos nessas duas, né? Olhar para projetos de reconstrução pós-enchente e olhar para a nossa logística regional devem ser, sim, prioritários. Deixa eu só reforçar. Você falou da concessão das rodovias estaduais e da reconstrução do Vale do Taquari. Mas é a questão não digo da preservação, mas talvez da precaução ou de não termos mais tantos problemas com a enchente. Porque a gente falava muito de alerta, de avisos, mas a gente está vendo que isso não é o suficiente, porque não adianta avisar e vir a água e levar tudo embora. Isso também passa a ser uma demanda que talvez até aqui, você pode até me corrigir, mas eu não me lembro de ser tão debatido. Hoje em dia a gente tem falado bastante, especialmente depois de setembro. Sim. Não, quando eu falo em reconstrução, leva tudo isso em conta. É como a gente reconstrói várias das nossas dimensões em função do que aconteceu. E aí, assim, pensar sistemas de comunicação e alertas mais adequados, sim, mas é também pensar em como o Conselho e as entidades apoiam os planos diretores que vão revisitar as áreas, né, possíveis e passíveis das pessoas habitarem, dos negócios se instalarem, como a gente olha para o plano de bacia e esses projetos vão trabalhar esse tema, como a gente olha áreas de preservação ou recuperação de áreas que estão degradadas hoje, como a gente atende, né, as pessoas que estão sofrendo nesse momento e como a gente trabalha com o tema da educação para o futuro. Então, são todos esses temas previstos dentro dessa mesma perspectiva quando eu falo aqui de reconstrução pós-enchente. Porque a gente tem que resolver coisas agora, mas nós vamos ter que olhar para frente, né?
porque infelizmente outros eventos, a gente não sabe o tamanho e as condições, nem quando, nem como virão, mas nós temos que estar melhor preparados, e quanto melhor preparados nós estivermos, menos a gente vai sofrer os impactos destes eventos. Como acontece a eleição? A eleição é um processo relativamente simples. Depois da prestação de contas, né, é anunciado, então, o processo eleitoral. Primeiro se faz o processo eleitoral do Conselho de Representantes, que é o órgão estratégico depois da Assembleia, e ali são indicações e alguns eleitos no grupo. Tem lá a representação de prefeitos, de sindicatos, de entidades, de instituições, e depois a eleição da diretoria. Essa chapa que nós falávamos aqui já foi inscrita, pode haver outra no início, antes, até a Assembleia pode haver, o que nessa construção a gente imagina que não tenha, mas pode haver, e aí se passa por um processo eleitoral, que pode ser por voto ou pode ser por uma aclamação, a decisão é da Assembleia. Quem estiver lá diz, ó, todo aí. mundo aprova, levanta a mão, Isso, alguém é contra, isso, levanta a mão. isso. Se Nessa for linha. chapa única é mais fácil um processo de Normalmente aclamação. é assim. É um processo mais tranquilo. Cíntia Agostini, presidente. Rogério Vinck, representando a SIC Vale do Taquari, vice-presidente. O Sandro Herman, prefeito de Colinas, representando a ANVAT. É o primeiro secretário. Uhum. Segundo secretário, Edmar Rovadovski, prefeito de Ilópolis, representando a AMAT. Primeiro tesoureiro, Marcos Antônio Henriksen, representando a FETAG, agricultura, setor importante também. Segundo tesoureiro, Vanessa Anne, vereadora de Travesseiro, representando a AVAT. Aí, composição do Conselho Fiscal do CODEVAT. Titulares, Charles Rossner, Antur Valles, estamos falando de turismo. A Cássia Benini, na CRE, terceira CRE, educação. O Comitê Taquariantas com o Júlio Saleker. E suplente é o Alano Tonin, da Emater. Então, são essas pessoas que compõem a chapa. Olha, uma chapa bastante interessante aqui. E agora, então, como para na metade, um pouco além disso, a gestão do Moresco vai ser, então, de julho até... Não, a gente vai 2026, fazer como é que 2 vai ser? anos, vai fazer até 26, porque o Estatuto A partir do de agora, Conselho... então, Isso. começa um novo período, então vai Isso. ser de julho de 2000 e... Até ou final 26. ou já começa hoje mesmo? Começa Valéria? hoje, porque a eleição e posse, ela é Então, junto. 25 de junho Isso. até... 24 de junho de 26. De 26. Isso, porque são 2 anos corridos. No estatuto anterior até tinha uma outra regra, mas essa agora foi flexibilizada. A gente vai fazer nessas condições. Sucesso, conte sempre com a Rádio Dependente. Acho que estamos em boas mãos mais uma vez aí. Importante a gente ter esse canal também para comunicação e sempre à disposição, tá bom, Cíntia? A gente que agradece, agradecer a todos que estão nesse processo, a todos que passaram por esse processo e dizer que sim, contem conosco com muito trabalho e dedicação, com certeza. Abraço a todos.